com um dos nossos consultores, com um dos nossos profissionais aqui da Suno Consultoria. Eu sempre trago alguém aqui nas quintas-feiras para falar, e hoje eu trouxe o Matheus Carvalho, lá da Suno Consultoria. Tudo bem, Matheus? Tudo certo, Eduardo. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Sempre um prazer poder contribuir aí com algumas dúvidas e conhecimento financeiro. Perfeito. Brigadão aí pela sua participação. A gente sempre, como eu falei aqui, seleciona as perguntas de vocês que assistem a gente, né? Então, se você tem curiosidades, manda aí. Pode mandar ao vivo aí pra gente também, se você tiver alguma dúvida aí sobre planejamento financeiro, sobre investimento, sobre gestão de carteira. E também não esquece de mandar também no Instagram do Suno Notícias. A gente sempre tem caixinha de perguntas abertas por lá. E a gente selecionou hoje, então, 3 perguntas aí para o Matheus aqui responder para vocês, né? E a primeira delas, que está aqui anotada aqui na minha tela, é uma pergunta do Léo, que mandou para a gente lá na caixinha de perguntas do Instagram. Ele perguntou a seguinte coisa aqui, né? Se vale a pena alugar ações e se fazer isso não necessariamente dá trabalho aí na hora de declarar o imposto de renda, o IRPF. Muito bom, muito bom. Primeiro, obrigado, Léo, pela pergunta. Vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é o processo de locação de ações, né? Basicamente, hoje vem se desenvolvendo bastante, então acho que todas as corretoras hoje já possuem esse serviço a oferecer ao seu cliente. E basicamente, você que é investidor de longo prazo, tem suas ações e não pretende vendê-las num curto prazo, assim, num horizonte curto de espaço, eu não consigo identificar nenhum malefício em alugá-las. O serviço de locação de ações basicamente consiste em você disponibilizar as suas ações para as corretoras locarem ela para quem tem uma posição um pouco pessimista com aquele ativo que você tem na carteira. Então, o processo basicamente de locação ele funciona da seguinte forma: o doador do aluguel, no caso, é quem possui as ações, ele doa ao tomador. Esse tomador pega essa ação, vende elas no mercado, acreditando que o preço dela vai cair num curto espaço de tempo para ele recomprar mais barato e devolver essa ação para a corretora, que consequentemente devolve essa ação ao doador. Então, esse processo de intermediação, risco da contraparte, isso fica bem casado com a corretora, então hoje os mecanismos são bem seguros para isso, sendo que a gente pode concluir então que para o investidor de longo prazo, o serviço de locação ele acaba não tendo contraindicações, podemos dizer assim. Uma coisa que é importante ressaltar é que você não vai conseguir fazer muito dinheiro com isso. Hoje, boas empresas, elas giram ali numa faixa entre 1 a 2% em alguns casos de custo de locação anual, lembrando que uma parte dessa remuneração fica como taxa da corretora por esse serviço da contraparte. Então você tem essas características, mas assim, se você é um investidor de longo prazo, acredita na tese, não tem por que não fazer essa renda extra, né? E aí, falando um pouco sobre o imposto de renda, ele vai sim gerar mais uma demanda para o teu imposto de renda, né? Vai ser uma renda que você recebe, então você vai ter que coletar no momento da declaração anual os informes de rendimento das corretoras e vai ter esse trabalho de imputar dentro da tua declaração, mas algo que assim, aí é muito pessoal de cada um, mas eu não avalio não sendo um grande trabalho extra. E para quem tem gerenciador de imposto de renda, algumas ferramentas disponíveis no mercado aí hoje, isso fica até mais fácil que elas já fazem essa consolidação também. E se você quiser saber qual é o percentual de locação que aquela empresa está pagando, a gente tem a nossa ferramenta que é o Status. Você digitando o ticker lá, tem um espaço de locação de ação, ali dentro fala o percentual daquele momento para contratos de locação daquela empresa. Perfeito. E outra pergunta aqui do Rodrigo Nascimento, né? Que ele perguntou o seguinte, até dar uma complementada, né? Porque ele fez uma pergunta bem específica. Ele falou: vale a pena deixar minha aposentadoria no IPCA 2045? E eu acho que é uma pergunta meio geral aí sobre como alocar, conciliar uma carteira previdenciária com renda fixa, né? Se vale a pena ter esse tipo de título pensando em aposentadoria. Boa, boa. Obrigado pela pergunta. Vamos contextualizar um pouquinho então, né? Tesouro IPCA 2045, esse é um título público, né? Então é basicamente um título de dívida onde o governo emite essa dívida e você, como investidor, pode comprar esse direito de cessão da dívida do governo. Eu vou falar um pouco do título, do quanto eu gosto do título e acho importante dentro de um portfólio,
e depois eu respondo diretamente a pergunta do Rodrigo. Mas, basicamente, quando você pensa em investimentos de longo prazo, que são investimentos previdenciários para financiar a tua aposentadoria, na minha visão, o melhor indicador de você buscar superar é, de fato, o IPCA. O IPCA, como a gente sabe, é o índice de inflação oficial do Brasil, então todo ganho excedente ao IPCA, você está tendo uma valorização real dentro do teu patrimônio, você está ganhando poder de compra. Então, sim, é um bom título para compor a sua carteira previdenciária. O fato de você deixar toda a tua reserva de aposentadoria dentro de um título só, eu acredito que você abre muita mão de muitas outras possibilidades, né? Você vai ter por mais que dentro do mercado financeiro o tesouro direto é considerado o ativo livre de risco daquele determinado país, então, considerando que a gente está investindo no Brasil, o ativo com menos risco a gente pode considerar o tesouro direto, porque ele é emitido pelo governo, ou seja, é o risco soberano, né? Mas você abre mão de algumas outras possibilidades, como, por exemplo, ter uma parte do teu patrimônio exposto ao dólar, que também influencia bastante na inflação. Você abre mão de ter retornos expressivos que uma boa empresa pode ter ao longo de muito tempo. Você abre mão da isenção de imposto de renda, que outros títulos de renda fixa, dividendos, atualmente, eles são isentos. Então, resumindo essa pergunta, eu acho que sim, é um ótimo título para alocação de uma parte da tua aposentadoria. Você pode sim, se você estiver contente com aquela taxa que você está observando no momento da contratação, ter somente ele para sua aposentadoria, mas seria uma decisão, na minha opinião, muito simplória, e você estaria falando muitos nãos que talvez não sejam benéficos para você no longo prazo. Perfeito. E última pergunta aí de hoje: tem como dolarizar o patrimônio sem ter que abrir uma conta nos Estados Unidos? Muito boa também. Acredito que o mercado vem se desenvolvendo bem e vem facilitando bastante para nós investirmos, né, a partir de pequenos volumes de recursos. Há um tempo atrás, abrir uma conta no exterior era uma burocracia danada. Hoje você abre aí em 10, 12 minutos, você pode fazer o processo de abertura, obviamente depois tem análise, comprovação documental, mas o processo é mais simples. Mas sim, se você não quiser abrir uma conta no exterior, que hoje é relativamente simples, de 2020 para frente, hoje qualquer investidor comum, ele consegue ter acesso aos BDRs. Esses BDRs basicamente são recibos, então uma instituição financeira que tem operação tanto aqui quanto nos Estados Unidos consegue custodiar aquela ação lá nos Estados Unidos e emitir recibo vinculante àquela ação. Então, um exemplo que a gente pode dar, a empresa compra uma ação da Apple e emite recibos da Apple aqui dentro do mercado do Brasil, que são negociados na B3. Então, você consegue fazer a compra desses ativos ali dentro e não precisar mandar o teu capital para fora, converter em dólar e comprar um ativo diretamente numa conta do exterior. Para efeitos práticos, a exposição ela é praticamente idêntica, né? Então, você vai ter a oscilação do ativo acrescida à oscilação cambial. Então, você consegue ter uma diversificação legal. Eu adicionaria apenas alguns pontos. O primeiro ponto é que o teu dinheiro fica dentro da fronteira Brasil. Então, alguns investidores tomam uma estratégia de ter uma conta internacional para investir também em termos táticos na alocação do exterior, mas também para expatriar uma parte do patrimônio como proteção. Se você faz isso em BDR, esse dinheiro fica aqui dentro. E a outra questão é que o BDR ele é um pouco limitado no que tange a quantidade de ativos disponíveis. Hoje a gente tem aí entre 900 e 1.000 BDRs e nós temos mais de 6.000 empresas na Bolsa Americana. Então você acaba ficando restrito no que tange a quantidade de ativos. Perfeito. Só para fechar, a gente tem uma pergunta de um viewer aqui, né? Que é se vale a pena ter opções se ele tem uma carteira voltada aí para buy and hold. Olha, isso é uma questão bem polêmica, né? A nossa estratégia de investimento, puramente dita, o value investing, né? Ele não considera essas alternativas como algo que vai fazer muita diferença no teu resultado ao longo de muito tempo. Então vamos fazer um raciocínio rápido que eu costumo fazer com os meus clientes aqui. Pensa que você tem uma carteira de 100%, 15% dela é ações Brasil, e dentro desses 15% você fica emitindo algumas opções ou comprando algumas opções. Esse resultado tende a oscilar, então no curto prazo algumas você vai acertar, outras você vai errar.
Se você faz aquela opção de lançamento coberto, em algumas empresas você pode perder a valorização que ela tem se for excedente ao preço que você lançou da opção. No longo prazo, isso tende a ficar muito próximo do empate. E mesmo que você acerte, vai ser uma pequena fatia de uma parte do teu portfólio, o que em 20, 30 anos costuma não multiplicar o patrimônio, dado equivalente ao risco que você assume ao fazer essas operações. Então, pontualmente, se você domina muito o assunto, conhece, estudou, quiser experimentar, até dá para fazer. Mas eu acho que o tempo investido, na minha opinião, nesse tipo de operação não faz muito sentido aí para o enriquecimento de longo prazo. Perfeito. Então, essas são as dúvidas aí que a gente teve para sanar hoje. Quinta que vem a gente volta aí. E é isso. Muito obrigado, viu, Matheus, pela sua participação aí, viu? Eu que agradeço, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado pela oportunidade. Valeu aí. Tchau, tchau. E Valeu, Eduardo. lembrando Tchau, que tchau. Você que acompanha a gente aqui, você que quer profissionais como o Matheus aí para atender você de forma personalizada, né? Alguém que vai sentar com você, olhar os seus investimentos e tudo mais, tem um link aqui embaixo aí para você ter acesso à Suno Consultoria, para você ter o seu próprio consultor. Lembrando que são profissionais muito direcionados, né? Que vão te orientar ali, vão sentar, olhar a sua carteira, olhar o seu portfólio, dar as recomendações de uma maneira bem personalizada aí para os seus objetivos. Se o seu objetivo é ter uma carteira de previdência, se o seu objetivo é se aposentar daqui 20 anos, né? Então, baseado no seu perfil, né? O quanto você consegue tomar de risco. Então, são profissionais aí que atendem clientes, uma gama de clientes bem seleta aí, e é muito relevante aí para vocês terem contato com esse tipo de serviço. Como eu falei, link na descrição aí do vídeo. E também lembrando que a gente tem esse quadro aqui sempre às quintas-feiras, né? Toda quinta-feira que a gente traz as perguntas que a gente selecionou de vocês para aqui para a live das 19 horas. E além disso, muita gente tem pedido aí, quando a gente abre a caixinha de perguntas, ou até aqui no chat da live, para análise de carteira. A gente avaliou aqui junto com a Suno Consultoria e vai ser possível, só que a gente ainda precisa aí de um pequeno tempo. A gente precisa aí de um tempo aí para analisar aí os portfólios de vocês, e a gente vai trazer, a gente vai, uma vez ao mês aqui, a gente vai analisar a carteira de alguém, de algum dos viewers aqui do Suno Notícias. Então você pode ter aí a sua carteira de investimentos analisada aí por um dos profissionais da sua consultoria. Eduardo, como é que eu faço para ter minha carteira analisada? Eu queria dicas, eu queria que um profissional atendesse aqui. Lembrando que vai ser de graça isso aqui, a gente vai analisar ao vivo, e os profissionais aí, como eu falei, atendem uma gama bem seleta de clientes. Então, é uma oportunidade única aí para vocês. Se você quiser ter a sua carteira analisada, basta você mandar uma mensagem nas redes sociais da Suno, só você pegar o seu celular, abrir o Instagram lá, ir até o Instagram do @Suno Notícias e mandar uma DM com a gente. Assim que você entrar em contato, a gente vai falar com você e mandar você preencher uma planilha, e aí assim a gente tem acesso à sua carteira, ver como é que tá, os números aí, quanto que você tem em cada ativo, né, quantos por cento você tem em cada ativo. Lembrando, como eu falei, só aqui no Instagram do Suno Notícias, mandar uma DM pra gente, falar, manda lá, eu quero a minha carteira analisada, que a gente vai olhar as mensagens de vocês com carinho, mandar planilha um por um, e um dos viewers aí a gente vai sortear para ter a sua carteira analisada. Provavelmente na primeira semana de junho a gente faz isso aí com vocês. Eu aviso vocês aí nas próximas edições da live das 19 horas, mas por hoje é isso aí, as últimas atualizações que eu tenho. Como eu falei, só mandar pra gente lá no @Suno Notícias no Instagram, nas DMs. Corre lá, que como eu falei, oportunidade limitada, e o pessoal aí da Suno Consultoria atende uma gama bem seleta de